Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um AGE Conecta, que é o programa da AGE, Associação dos Jovens Empresários de Balneário Camboriú. Eu sou a Paola Araújo, presidente da associação, e ao meu lado temos... Elisa Diesel, diretora de marketing da AGE, e é uma honra estar mais uma vez do lado da Paola apresentando esse programa incrível. E hoje nós temos um convidado extremamente especial, né, Paola? Exatamente. Ele é marido, ele é pai, ele é gestor, ele é sócio e ele é uma das pessoas referências para nós aqui na associação como empreendedor. Eu digo isso não é porque ele está aqui, é porque eu fui no escritório dele e, cara, a maneira como as pessoas conversam, como elas se tratam, o ambiente incrível que eles têm lá, me deu vontade de ficar lá trabalhando, tá? De tão magnífico que foi. E incrível que quando a gente vai na empresa da pessoa, a gente conhece muito sobre ela, né, Paola? Exatamente, que é difícil, né? Uma coisa é a pessoa falar sobre ela, outra coisa é a gente ver como as pessoas tratam ele. Com e certeza. Depois daquilo, que foi quando a gente se conheceu, eu fiquei assim, ó, encantada. Eu apresento ou você apresenta? Pode fazer as honras. Então vamos apresentar o nosso associado com orgulho, Brian Germano. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado meninas. Essa dupla é extraordinária, né? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Bom demais, né? Essa honra de participar de um movimento como esse, né? De empresários de Balneário Camboriú. E a ideia é isso, né? A gente juntar esse pessoal e impactar esse mercado, né? De forma forte aí, através do empreendedorismo na cidade. Muito bom. Eu acho que a gente pode começar primeiro falando com o que ele trabalha, né? Perguntando para ele. O que tu acha, Elisa? Te apresenta melhor pra gente, Brian. Quem é você? Qual é a sua empresa? Como que você trabalha hoje? Olá, sou Brian Germano, sou um dos sócios, nós somos 4 sócios da Felicitar Imóveis, imobiliária que atua aqui em Balneário Camboriú e Praia Brava, e exclusivamente nessa região. A gente atua somente no Barra Sul, Centro, Barra Norte e também ali na Praia Brava. É uma imobiliária nova, recente, a gente tem em torno aí de, arredondando, 3 anos e meio de mercado. A gente já conseguiu galgar, né, grandes saltos aí de volume de vendas, né, e um bom share já dentro do nosso mercado de atuação. Ele falando assim, as pessoas não fazem ideia que a imobiliária dele foi a que mais vendeu FG, né? Fomos. E o que mais? Eu ouvi dizer que tem um tal de Siena Tower na região. Siena Tower é massa. Siena Tower. Gafia! Não, tá. Bota os cachorrinhos latindo aí no final. De fato, a Felicitar ela se especializou na venda de produtos em planta e lançamento. Mais de 70% dos nossos produtos são nesse viés. Somos peritos em pré-lançar e, de fato, né, a gente carrega esse selo e esse orgulho gigantesco de ser a primeira imobiliária a vender um apartamento no Siena Tower, que é o projeto mais icônico do Brasil, né? Ser o edifício residencial mais alto do planeta, o 6º prédio mais alto, né, em todas as categorias, né? Já vendemos mais de uma unidade lá, inclusive, mais de uma unidade lá no Brava Tempo, né, que é assinado aí junto com o Emiliano. Então a gente tem grandes resultados. Somos campeões de vendas da FG no ano passado, mais de 200 milhões de reais vendidos também em apenas um ano junto com eles. Então são grandes títulos e são aquelas estrelas que a gente carrega no... E só 3 anos de imobiliária, né? Somente 3 anos de imobiliária. Quem sabe faz ao vivo, né, Elisa? Dá pra ver que em apenas 3 anos você já teve resultados extraordinários, então, nessa caminhada. E vocês já têm uma projeção, assim, do que serão os próximos anos? O que vocês esperam? A gente tem algo, isso é algo que queima dentro do nosso coração. A gente começou a Felicitar sabendo que a gente ia bater 1 bi em venda líquida no ano de 2026. Isso a gente arrasta, a gente carrega. E todas as decisões que a gente toma, tanto em relação às pessoas como em relação a business e negócios, tem que estar voltado e linkado ao bilhão. Mais ou menos assim, o que a gente vai fazer agora? Nos leva ao bilhão no ano de 2026, sim ou não? Quando leva, show, a gente faz, a gente aplica, se não levar ao bilhão a gente não faz. Então a gente investe pesado em marketing, investe pesado em tecnologia, traz as melhores pessoas no mercado, tem uma cultura de resultado muito forte, muito marcada dentro da empresa. E tudo isso é focado na nossa visão de empresa, né? Então missão, visão e valores da empresa são vividos de fato, né? Não são coisas bonitas expostas nas paredes, que estão lá, mas é vivenciado na prática, né? Tem que bater o bi, e já aconteceu. Hoje está mais perto, né? Hoje está a fase de falar do bilhão, né?
Mas lá em 2022 foi o primeiro ano completo na Felicitar, aí não, né? Aí era um sonho muito distante, o pessoal falava que a gente era maluco, que não ia conseguir, que isso aí era fogo de palha, que já ia apagar e que a gente ia perder esse sonho, né? No meio do caminho, mas... Olha lá, hoje vai, né? E é interessante que você já palestrou pra gente na AGE, falou de alta performance, que é algo que você trabalha, né? E com certeza a alta performance está ligado a uma visão que no início era muito ambiciosa, hoje pode ser próxima, mas lá no início, como que foi para você pensar nessa visão e pensar na alta performance que a equipe teria que ter para você alcançar esse bilhão? Cara, eu sempre fui muito apaixonado por negócios e por business, né? Entrei na faculdade de administração, sempre filosofei muito sobre os negócios e sobre uma cultura de uma empresa. E quando a gente foi abrir a Felicitar, junto com o Jefferson, sócio que fez a Felicitar nascer junto comigo, né, até nessa parte financeira, a gente idealizou como seria de fato a empresa. E uma coisa que a gente vê que é um contraste muito grande no mercado é que empresas que têm um bom ambiente de trabalho, que é bom de ter, não eram empresas que tinham alta performance. E as empresas que tinham alta performance não tinham uns bons ambientes. Normalmente, imobiliárias ou empresas com bom ambiente tinha pouco resultado. Empresas com muito resultado tinham esses ambientes mais tóxicos, mais caóticos e tal. E a gente, por filosofia, falou, cara, vamos criar valores dentro dessa empresa que sejam vividos, marcados, onde a gente consiga ter um ambiente de trabalho seja prazeroso, gostoso, que seja bacana, que tu tenha vontade de ficar dentro, que dê saudade se tu ficar muito tempo fora e que ao mesmo tempo tenha que ter resultado e tenha que ter performance. E também não é para ser qualquer performance, a gente entra no mercado para ser vencedor e para ser campeão, porque se existem uns palcos de quem mais vendem, por que tem que ser uma outra empresa? Por que tem que ser outro empreendedor lá? Por que tem que ser outra imobiliária, né? Por que não nós? Então sim, a gente tem essa vontade de vencer, de ganhar share de mercado, só que ao mesmo tempo essa vontade de vencer, ela não pode deixar um ambiente tenso, pesado, de ranço, de murmuração, de briga, picuinha. Tem que ser um ambiente gostoso, prazeroso. E a gente conseguiu conquistar isso através dentro desses valores marcados, né, da Felicitar. Ô, Brian, agora tu falou isso e eu fiquei pensando assim, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo está pensando como é que faz para trabalhar na Felicitar, né? Porque as pessoas pensam, que ambiente maravilhoso. É bacana, porque bacana. Hoje tem muita corretora aqui, muita imobiliária aqui em Balneário, né? Então eu vejo que os profissionais, eles ficam um pouco perdidos. Porque às vezes eles estão em transição de carreira, ou então eles estão levando duas profissões juntos. Então, qual é o perfil de pessoa que você hoje tem como colaborador na tua imobiliária? De fato tem bastante gente que nos procura no mercado, né? A gente fica muito feliz por isso, porque também era uma filosofia que a gente tinha lá atrás, né? Que era como atrair os melhores profissionais do mercado, depois é como reter e depois como desenvolver essa galera toda, né? Hoje, pelo nível de investimento que a Felicitar faz e pela vontade de vencer e bater o bi, como a gente injeta muita grana, tanto em tecnologia como em marketing, nós temos uma necessidade de trazer para dentro da Felicitar profissionais com bom histórico de vendas no nosso mercado. Então, o que a gente prefere, o que a gente busca são profissionais que já têm um volume de vendas comprovado aqui na nossa região, que estão uma boa cancha, um bom molho de resultado, tanto em Balneário Camboriú quanto na Praia Brava, para a gente conseguir trazer para dentro da Felicitar. Obviamente, existe uma curadoria, né? Isso acho que a gente faz com muito carinho, com muita atenção. Quer entender volume de vendas, quantos imóveis foram vendidos, passa pelo Head de RH, passa pelo análise de perfil comportamental, o DISC, tem que encaixar dentro do DISC para poder fazer parte da Felicitar. A gente criou e desenvolveu culturas para atender o âmago, né, desses perfis que a gente contrata para dentro da empresa. Então tem um passo a passo ali que a gente segue para a gente conseguir trazer esses profissionais para dentro da empresa. Mas estamos sempre precisando, né? A gente acabou de abrir agora o 5º time também, né, o time Champions, nosso gestor e líder Marcelão. Abriu agora ontem, primeiro dia de onboard com essa galera toda. Mas manda mensagem para mim, manda mensagem para nosso pessoal de RH que a gente dá atenção para todo mundo no mercado, a gente retorna para todos e a gente faz essa curadoria para ver com quais que a gente consegue sentar para tomar um café, né? Para poder avançar. E muitas empresas têm essa teoria muito bonita, eu também sou formada em administração, então eu vejo que muitas empresas falam de visão, valores, missão, mas não aplicam. E fica nítido que, no caso de vocês, além de estar escrito, é aplicado.
Você pode contar um pouquinho para a gente quais são os valores hoje da sua empresa? Posso sim. Como a gente tem essa ideia de ter um bom ambiente e um ambiente de performance, a gente criou 2 grupos de valores. Os valores que tangem as pessoas, que é mais ambientação interna, e os valores que são relacionados a negócio. E a gente tem uma cultura que é muito nossa, né? Então, no que tange a pessoas, leves, alegres, loucos e autênticos. E é o nosso... Tô encaixado. Não, aqui estava contratada certa. Pode candidatar. Inclusive, a gente contrata e desliga pelos valores da empresa, né? Isso e é marcado, é vivido, né? Então, o ambiente leve, por exemplo, é um ambiente sem contenda, sem murmuração, sem liderança negativa. Se fugiu desses valores, dessas virtudes, a gente, de fato, não consegue continuar com esse profissional dentro da empresa. Que parece ser fácil, né? Mas a maior parte dos desligamentos são por ambiente... não leve, ambiente que começa a ficar pesado, fofocaiada, ranço, né? Então a gente acaba desligando. Isso pra gente, né? Pra pessoas. A gente vibra muito pelas conquistas, né? Pelas pequenas e pelas grandes conquistas da empresa, pelos resultados feitos. E é gostoso, prazeroso. Tem os nossos rituais de comemoração e de vibração dentro da empresa. E, ao mesmo tempo, do que tem de negócio, somos obstinados por tudo que a gente faz. O bi é o bi, ele já aconteceu, só questão de chegar ao ano de 2026, tem que ter uma meta clara que queima dentro do teu coração, não dá para ser uma meta ou um desejo superficial, é algo da alma mesmo, né? Aquilo que tu fala, a pessoa já de bate pronto diz o que é. Então, é sermos obstinados, comprometidos, ousados e intensos, né? O mercado é dinâmico, se tu for menos dinâmico do que o mercado, tu anda atrás, e a ideia é botar essa intensidade para dentro da casa, a gente conseguir puxar a régua desse mercado para frente e impactar, né, nesse mercado. Acho que tem espaço, né? Dá para fazer coisas grandes ainda dentro de Balneário Camboriú e Praia Brava, né? Com certeza, e o Sena Tower é a prova disso, né? Que sempre tem espaço para algo maior e melhor. Que é uma ousadia muito grande da consultora, né? A gente fala de uma FG, por exemplo, que é líder isolada, né? A maior share do nosso mercado são deles. Eles são ousados, eles são agressivos, eles são intensos. E por isso que conecta também com a Felicitar, né? Tem esses mesmos viés de jeito de trabalhar. E aí dá muito certo, acaba vindo o resultado quase que é o natural, né? Tanta entrega, tanta dedicação. Mas é legal, né? Pô, o Sena Tower, residencial mais alto do mundo, né? Passamos os americanos, né? Imagina, né? Qualquer lugar no mundo vai estudar Sena, vai olhar quais são os 10 prédios mais altos do mundo. Um tá em Balneário Camboriú, nosso quintal de casa. E muda, né? Pô, tu dizer, a nossa empresa vendeu um Sena Tower, o corretor, o profissional que vendeu, carrega um selo diferente, né? Claro, com certeza. Aliás... Eu adorei que foi um associado nosso, né? Porque a gente só tem associado bombástico. Com certeza. A AGE tá dentro, faz parte desse movimento, né? A AGE também vendeu o Sena Tower. Vendeu o Sena Tower. Hoje em dia, o que eu vejo, né, na tua imobiliária, assim, nós temos vários tipos de empresários que estão nos vendo e acredito que os teus valores e a tua missão da empresa pode ser agregada a outros tipos de negócios também. Claro. Qual que tu acha que é o diferencial hoje da Felicitar para os empresários que estão nos vendo se inspirarem em ti, que faz com que a Felicitar seja a Felicitar? É o método de venda, é a tecnologia, é o marketing? Porque a gente sabe que tudo é importante. Uhum. Mas hoje, qual foi o teu diferencial assim, que tu acredita que foi o teu ponto forte? De diferencial competitivo, que não deveria ser diferencial da Felicitar, cultura forte, missão, visão e valores vivida, porque é básico, né? A gente faz administração, normalmente a administração é para quem não sabe o que fazer da vida, né? Eu fiz um semestre de administração. Não é? Ó. Eu fazia por paixão, né? Eu era o tipo de aluno que pegava a matéria na primeira aula, eu ensinava os meus amigos na sala do lado vazia e depois a gente saía para beber, né? Porque sempre fui apaixonado por isso, daí é mais fácil de tu absorver. A cultura forte é importantíssima, para te ter cultura forte tu tem que saber qual é a tua cultura, tu tens que filosofar sobre essas coisas, né? E pensar sobre isso. Ter a curadoria na contratação, isso é importantíssimo, né? Tu saber qual é o perfil de cliente que você quer, o perfil de cliente interno, né? De profissional que você quer contratar. Análise de perfil comportamental, acho que toda empresa deveria fazer. Cara, não sei por que não fazem, né? Então isso tem que ser feito também. Um diferencial competitivo da Felicitar é ter a gestão orientada a dados. A gente usa muita tecnologia, muito CRM, tem que ser usado. E a gente sai cada vez mais da opinião de um líder para todos os feedbacks e todas as conversas com os nossos profissionais serem pautadas em números com base no resultado, né? Então tem puta informação dentro do sistema, isso geram números, nossos comportamentos são traduzidos através desses numerais e os diálogos com o nosso time são com base nisso. Então não é a opinião do Brian, cara, tá aqui o número dizendo que o teu comportamento é esse e vamos dialogar, né? Conduzir com pergunta, né? Toda a
todo o nosso jeito de ser. E acho que é o que provavelmente só a felicidade deve ter no mercado, é um centro de custo para a gente e felicidade. Uma vez eu participei de um treinamento, de um desenvolvimento, que falava assim, ó, para cada 1% que tu aumenta no teu nível de felicidade do teu time, a tua margem líquida sobe entre 2% e 4%. Falei, caraca, ou tu faz isso por estratégia financeira, porque vale, ou tu faz isso porque é uma boa filosofia, né, de investir em gente. Investir é investir mesmo. Então são 18 centos de custo por cada uma das nossas lojas lá, e um deles é gente e felicidade. Então a gente põe grana lá, para a gente conseguir trazer engajamento, valorização dos nossos profissionais e tal. E acho que isso muda o game, né? Os profissionais se sentem mais importante, parte, pertencente, acolhidos dentro da empresa e conseguem entender que a empresa não é uma empresa que ela só fala que o profissional é importante, né? Mas ela também demonstra através das suas atitudes, ações e investimento com dinheiro mesmo. E aí um conjunto, tudo isso junto, né? Faz com que a gente se destaque, pelo menos em relação ao nosso mercado e às outras empresas, né, as concorrentes diretas aqui no mercado. Uou! Foi uma aula essa resposta, não foi só uma resposta, mas puxando o gancho. O que tu diria hoje para um jovem empresário, os nossos associados à idade que estão iniciando uma empresa? Que conselho tu daria para que essa empresa realmente dê certo? Porque em 3 anos e meio tu fez acontecer, a tua empresa realmente foi para frente, cresceu e já alcançou o bilhão, só não chegou 2026. Então, que conselho que tu daria para essa pessoa aí que está pensando em empreender, às vezes não sabe muito por onde começar, ou se está fazendo certo, o que você diria? Pô, essa é legal, né? Porque hoje é tudo bacana, né? Pô, são 10 anos de mercado, a Freestyle já vinha da gestão, dentro do mercado imobiliário, já era gestor com 21 anos no mercado de varejo e tal. Tu te formou quantos anos, Brian? Hã? Te formaste com quantos anos? Eu não formei, eu fugi da faculdade na finaleira. Porque, na verdade, assim, eu precisava da faculdade para eu assumir... Tu vê, né? Gente, não. Não, mas é que o mundo é um paradoxo, né? Então, assim, eu era do varejo, que era a antiga Safra, depois foi comprado pela Ricardo Eletro. Eu era muito novo, muito moleque, e todos os outros gestores da regional tinham idade para ser meus pais. Todos. Eu era muito novo em tempo de casa, chamava de prata da casa. E muito tempo em idade. Então, eu era o único gestor com a minha idade, era 21, 23 anos ali. E na época, para eu poder assumir a profissão, a função, que era gestor total de loja, eu tinha que ter a faculdade. Só que a função exercida não me permitia fazer a faculdade, que na época era todas presenciais, não tinha faculdade online ainda. Então não dava para concluir a faculdade pela questão do tempo que a própria empresa me exigia na época, né? E eu acabei saindo da faculdade não formado. Mas esse é o viés para te conseguir performar dentro do mercado. Vai ter que estudar, cara. Ou vai pra faculdade, pós e tal. Bom, esses dias é uma historinha, né? Eu pedi pra fazer uma pós numa empresa. Falei, cara, quero fazer esse teu curso de pós-venda. De pós, né? MBA e tal. Aí eles falaram, tá, tu tens formação? Eu falei, não tenho formação, mas quero fazer a pós. Aí eles falaram, não, tu precisa ter formação. Eu falei, cara, não preciso do título. Não quero o diploma, eu só quero fazer a pós. Eu quero só o conhecimento. O título pra mim não vale muita coisa. Falei, pô, não dá pra fazer porque eu preciso do título. Eu falei, pá, cara, não acredito. Então, o negócio é entre, pelo menos de um período na tua vida, na imersão. Porque no começo do mercado imobiliário eu sofri, eu apanhei, fiquei muito tempo sem vender como corretor aqui. Tive que tomar uma decisão ou de sair do mercado ou ficava dentro do mercado, e a decisão tomada foi de ficar. Eu estava muito tempo sem vender, estava quebrado, carro em busca e apreensão. Foi uma história bem um período da minha vida muito triste, assim. E a virada de chave foi a imersão em estudo e trabalho. Então, 2 anos li quase 80 livros, não escutava mais música, era só podcast quando eu entrava dentro do carro. Quase 80. Em 2 anos. Era marcado, eu não podia fugir da minha rotina de leitura para eu me desenvolver. Criei o meu quadro da visão extraordinária de futuro, ao invés de eu colocar lá meu carro... É um quadro de sonhos? Como se fosse um quadro de sonhos. Sim, eu tenho. Só que em vez de eu colocar o que eu queria ter em material, eu coloquei as virtudes. Eu falei, eu quero ser um cara que entende de negócios, entende de finanças, um cara obstinado. A lista de virtudes e a lista de sonhos, para visualizar os dois. E aí tu fazia afirmação com as palavras trabalhadas também? Mas era só virtude. E busca conhecimento para te se transformar de fato naquela pessoa que você mesmo traçou que você quer ser, né? E seja obstinado. Foi ali nesse ponto de ruptura, né, entre ser um cara quebrado e ser um cara de sucesso, que eu vim pelo mercado por dinheiro, né? Aí tu quebra por dinheiro. Aí eu falei, cara, agora quer saber? Eu vou ficar nesse mercado, vou ser bem sucedido. E aí não é mais dinheiro, vai ser bem sucedido, ponto final. E ali eu aprendi a ser obstinado. Obstinado é quando tu quer algo de verdade,
tu paga o preço que tu precisa pagar para te conseguir chegar lá, né? Não é fácil, não é gostosinho, não é prazeroso, dá dor no estômago danado, empreender é difícil, é pancada. Quando tu tem uma empresa de muita gente, tu vai ter que gostar de gente, não tem jeito, né? Vai ter 70 profissionais trabalhando contigo, se tu não gosta de pessoas, já era, então nem começa o negócio. Mas seja obstinado de verdade. As pessoas vão falar que tu não consegue, as pessoas vão te criticar, vão te julgar, vão dizer que não dá certo, vão dizer tudo isso, mas você tem que se manter fiel àquilo que você traçou para você mesmo. E se não der certo, beleza também, né? Pô, tu é ser humano, depois recomeça, ou recomeça no mesmo mercado ou em outro mercado, né? Não precisa sofrer por causa disso. Mas, cara, seja obstinado e entre imersão e treinamento, cara. Eu Senão, acho que o principal é a gente pensar assim, por que a gente faz o que a gente faz? Boa. Qual é o impacto que tem nas pessoas que nos rodeiam ou a nossa parte profissional? Porque se você pensa só no dinheiro, talvez você não consiga atingir aquilo, né? Tu tem que ter um propósito, independente. E o propósito vai te trazer o dinheiro. Mas você tem que entender a sua essência, por que você faz o que você faz e qual o impacto que traz para as pessoas o que você faz. Bem isso. E é importante pensar também que quando dá errado, se a gente tem que recomeçar, a gente nunca está recomeçando do zero, porque o conhecimento que a gente adquiriu errando, a experiência, não tem preço, né? Então todo o nosso conhecimento vai ser um diferencial para a gente recomeçar e aí sim acertar. Então, importante esse ponto ali da tua fala sobre o não tem problema errar, o problema é a gente ficar parado e não sair do lugar e não tentar, né? E legal também que o Brian compartilhou as dores dele, né? Esse problema aí que ele passou, porque todos nós já passamos. A Paola tá na TV, presidentagem, empresa... Gente, vocês não estão entendendo. Não vê os corre. Já deu várias confusões, só que a gente não passa isso pra vocês. E tá tudo bem. O importante não é o que acontece com você, é a maneira como você reage com o que acontece com você. Lavou, tá novo, vai lá tomar um banho, passou, vai caminhar na praia, acha o teu ponto de escape, que o meu é praia, caminha, molha os pés, conversa com Deus, gesticula, fala e tal, pergunta, pede ajuda. Se você acredita em Deus, né? Eu acredito. E bola pra frente. Se o problema aconteceu, foda-se. Corta aí no áudio o palavrão. Porque vai acontecer problema assim. Se o Brian chegar aqui e dizer que foi tudo uma maravilha, a gente vai estranhar. Porque tem os desafios e a gente tem que superar eles. Boa. A vida não é um final de filme da Disney onde somos felizes para sempre. A vida simplesmente fluir para um ar de resultado, performance, prosperidade, caindo confetes do céu, sem nenhum tipo de problema. Não é não, né? É pauleira mesmo, liga, oferta. Quando tá em cima vai para baixo, quando tá embaixo vai para cima. Caraca, tem que aguentar, né? Tem que ter a casca, né, do empreendedor, né? Porque tem pressão de todos os lados, né? Mas, cara, se tu é apaixonado por isso, tu gosta e é isso que tu quer, se tu decidiu ser grande, vai dar certo, né? Vai. E, Brian, conta pra gente qual é um marco da Felicitar, assim, que tu, nessa tua trajetória, teve algo que, quando aconteceu, tu pensou, cara, deu certo? Teve um marco, assim, alguma venda que você fez? De venda, o Sena Tower é um divisor de águas, né? Tu sai de um patamar para um outro, né? Em nível de autoridade, calibre, autoconfiança. É diferente, né? Tu fazer parte de um projeto mundial desse. Esse é um grande marco. E teve marcos de... Quando a gente foi para a Avenida Brasil, que é uma loja, menor ponto comercial, mais de 20 anos, uma imobiliária ali. O mercado todo perguntou, quem são esses caras que entraram nesse ponto comercial? Para nós também foi um grande marco. Quando a gente abriu o segundo time, que daí era... No primeiro momento trabalhava todo mundo junto, depois foi pro segundo time, divide, né? Os sócios, os gestores e tal. Também foi um grande marco. Agora com a abertura do PZ, são mais 3 times dentro do novo espaço, também um grande marco. Então a gente vive de grandes passos, né? Passos de ousadia. E, de novo, cara, todos com frio na barriga. Todos com um embrulho no estômago. E tu diz, do meu tamanho agora tá dando certo. E se eu dou um passo e não vai, né? E aí? Mas e se eu não der o passo, não bate o bi. Então é bi. Então vai embora, vai com medo mesmo. Mas vai, né? O negócio é... E comemorar todos os passos, né? Acho que é importante, às vezes, as pessoas, elas superam alguns desafios que a gente sempre fica pensando, mas eu não fiz tudo aquilo que eu queria, não fiz aquilo...
E a gente não foca no que de fato a gente conquistou. E a gente tem que comemorar, porque a gente tem que fazer hoje a palavra está vulgarizada, gratidão. A gente tem que agradecer as conquistas e comemorar elas para poder ir conquistando cada vez mais. A gente está falando muito aqui hoje, Brian, sobre organização de empresa, sobre números, essa parte toda. Eu acho interessante a gente pontuar que a gente tem uma diretora da AGE, a Kelly Nayara, que ela trabalha com isso, gente. Ela faz gestão de pessoas para a empresa, essas contratações de profissionais e tal. Desenvolvimento humano. Nossa, ela é assim, ó, fora de série. E eu tô pontuando isso porque a AGE, ela também está no seu 2º ano e a gente penou muito trocando diretores, passando por processos, porque eles têm que ser escalados, porque isso é um trabalho voluntário, né? A AGE sem fins lucrativos. Então, a gente tem que ter colaboradores, hoje, diretores, que ajudem a AGE a crescer, que tem que ter liderança, tem que ter comprometimento, que tem que ter inovação, que dê ideias. E a Kelly, depois que ela chegou na nossa associação, ela fez toda uma transformação. E como é que é o Insta da Kelly, tu sabe? kellynayara.carreira. kellynayara.carreira. Então fica aí o Instagram dela para quem quiser entrar e conhecer o perfil comportamental dela ali, o profissional. É muito interessante. A gente foi procurada ontem por um profissional que eu tomei um café, que quer fazer isso dos números na AGE. Ele me ofereceu cortesia, sem me cobrar, para fazer toda essa análise de números, qual o perfil de profissional que está vindo de associado para vir procurar a AGE, aonde que a gente tem que direcionar, nananã. Eu estou conversando, agora vou levar para a diretoria para ver se tem essa aprovação. E agora que tu falando sobre isso, eu acho que é isso mesmo sinal. que a gente precisa, assim, porque a gente tem que tratar as coisas como um todo, né? E aí, quando a gente arruma um marketing, arruma uma gestão, hoje a gente tem que engajar os associados. Então ele faz esse cálculo aí também e traz essa apresentação que eu acho muito interessante para as empresas terem isso, né? Porque a gente não pensa nos números, né, nessa forma. E a gente, como empresário, a gente não... E a gente deveria pensar nos números, E a gente deveria pensar nos números, né? Isso é muito importante. É porque o dado numérico é um fato, né? Não tem como discutir, tá ali, é um fato concreto para se basear para tomar uma decisão assertiva. Eu vi que também é um diferencial ali do Brian, né, na Felicitar. A gente usa muito o cálculo. A gente chama de caldeirão, que são as reuniões de performance nas segundas-feiras, né? Os nossos gestores junto com os times, onde analisa esses números semanalmente e eu na quarta-feira, 7h45 da manhã, reunião de performance junto com os gestores, analisando ponto a ponto, indicador por indicador, porque aí tu consegue criar o plano de ação efetivo de fato, né? Sim. Senão tu não sabe onde tá errando. E eu, às vezes, tenho a interpretação que algum resultado da empresa não tá bom, e eu vou olhar o número e, pô, não, isso aqui tá legal. E tem coisas que pra mim tá tudo tranquilo, tá normal, e aí eu olho pra mim e falo, meu Deus, mas cara, não, vamos botar um foco nisso aqui, porque isso aqui tá desajustado. E empreender é perpétuo. Você precisa estar falando com gente o tempo todo para estar corrigindo o comportamento o tempo todo e olhando para a performance o tempo todo. A partir do momento que tu para de olhar, tu perde o resultado, tu vai descambar, né? Então, e se tu não acompanhar em curto espaço de tempo, com um plano de ação de correção, tu vai perder a tua empresa, não vai andar. Então, o que está funcionando hoje para de funcionar amanhã. Então, amanhã tu tem que botar no prumo de novo. Aí agora voltou a funcionar, daí agora é outra coisa que saiu do caminho. Aí tu ajusta lá, aí tua empresa cresce, aí tem problemas que tu não tinha antes, tu começa a ter agora. Setores que tu não precisava ter antes, tu começa a precisar focar. Aí começa a bater tributação, aí aí a expertise do teu negócio, conforme vai crescendo, vai mudando. E tu precisa estar estudando, acompanhando, focado e botando KPI para cada um desses indicadores, né? As reuniões com cada um dos setores, aí vai crescendinho, né? Com certeza. E a gente vai finalizar o nosso programa, mas antes eu vou... Elisa, posso fazer mais uma pergunta? Tu deixa? Deixa. Tá bom. Dessa vez passa. Tá bom. Essa eu não deixar, você ia fazer mesmo. Brian, a gente tem vários associados que estão nos assistindo e também tem pessoas que não são associadas da AGE. O que tu diria para eles sobre networking, sobre associação? Vale a pena, não vale? Qual é a tua dica que tu tem para dar sobre empreendedorismo em relação à associação? Cara, se você é empreendedor, tu tem que estar dentro de algum grupo, ponto. Né? Em algum grupo que seja relacionado ao teu interesse, né?
Porque quando a gente vem para uma associação dessa daqui, com pessoas que são empreendedores, são empreendedoras, cara, essas pessoas vão ter expertise, vão ter coisas que elas aplicam na prática no negócio delas, que eu vou poder absorver e trazer para dentro do meu próprio negócio. É uma filosofia que a gente tem na Freestyle, por exemplo. A gente é rampagem. Rampagem é eu pegar o que alguém já fez e aplico dentro do meu mercado. E muitas vezes é mais fácil de eu me destacar pegando coisas que são de outro setor, meu mercado imobiliário. Daqui a pouco a nossa cultura é muito baseada em varejo, por exemplo, que é a venda de geladeira, fogão e tal. Mas eu trago aqueles princípios do negócio de lá aqui para dentro. E conforme a gente vai conversando com outros empresários, e esse approach ela é muito importante porque é vida real. É diferente de um palestrante, né? No palco tu manobra, tu pode criar um falar que na prática talvez não seja tão verdadeiro, mas quando tu participa de um grupo de um networking, é na prática. Então qual é o sistema que tu usa? Como é que tu calcula DRE? Como é que tu usa a margem líquida? Pô, legal, cara, o WhatsApp funciona ou não funciona? Tem... Né, tu vai, mesmo sendo de outro setor, tu consegue entender o negócio da pessoa e trazer parte daquele negócio. Cultura, por exemplo. Cara, cultura forte toda uma empresa precisa ter. Toda precisa. Agora, a tua cultura vai ser diferente da minha. Mas a cultura forte, se tu tem, a tua empresa vai dar boa. Então, se tu conectar numa pessoa que conseguiu implantar uma cultura forte na empresa dele, porra, pode te ajudar a criar isso dentro da tua própria empresa, né? Fala, pô, todo empresário sabe que tem que ter missão, visão e valores. Pô, mas alguém aplica. Pô, legal, como é que aplica, cara? Né, por exemplo, não, mas eu aplico sem desligamento. Não vai rolar, cara, tu vai ter que desligar gente, acabou. Quer ter cultura forte, vai ter que ter desligamento, infelizmente. Que é a minha tarde de cinza, né? Dói pra caramba, mais um embrulho no estômago, mas, porra, vai ter que desligar. Porque se não desligar, eu não consigo aculturar, porque o comportamento tá contra a cultura. Vai ter que tirar. Então, pô, tu tá perto de pessoas que têm essas manhas, é bom demais, né? Eu, por exemplo, eu tenho um benefício que é sensacional, que é eu estar conectado com grandes empresários do nível Brasil. Né? Esses caras compram no nosso mercado. Então, eu tenho muita oportunidade de estar sentado no almoço, num jantar com essa galera, e eu tenho oportunidade de perguntar. E aí eu perguntava para ela, e aí, qual é a tua história? Fala para mim, como é que tu começou? E muita gente começou de baixo e cresceu muito nas empresas. Como é que foi tua mentalidade? E medo, e risco? E, pô, legal. E, cara, como é que tu faz pra treinar talento? Como é que tu faz pra garimpar talentos no mercado? Toda empresa precisa disso. Como é que tu faz pra contratar? Como é que tu faz pra desligar? Como é que tu desenvolve gente boa? Né? Como é que tu tem plano de carreira? Como é que faz? Em todos os setores, isso é muito bom. E na AGE a gente encontra isso, né? Que é esse grupo de empresários, e aí ele já é segmentado, porque são jovens empresários, então aqui é a galera que tá pegando o mercado imobiliário é a galera do 30 ou 40 anos, é o que tá, com exceção FG, a galera do 30 ou 40 na intermediação é que está liderando o mercado hoje, né? Então, pô, é o teu grupo, né? Pô, então vem pra perto, vem tá junto. Eu gosto de compartilhar. Cara, pode ligar que a gente troca muita ideia, inclusive. E acho que isso que é rico, né? Faz a gente crescer e rápido, com rampagem. Não preciso passar por toda a dor para eu aprender. Pô, aprende com o teu erro, que é muito mais fácil, hein? Claro. A gente rampa, né? Bom demais isso aqui, tá? Vem pra cá, você tem que estar dentro da AGE, tá? E é melhor aprender com o erro do outro do que com o nosso, mas né? Muito mais sábio. Muito caminho. Pô, e Jorge Paulo Lema, que tá lá disputando o topo dos bilionários brasileiros, né? Ele fala, é muito mais fácil de copiar alguém do que tu criar a moda. Então vai lá, copia mesmo, cara. Pega alguma coisa da Freestyle, pega alguma coisa de cada um dos cases, né? Do pessoal de arquitetura, que nem tava aqui na entrevista antes. E acelera o teu negócio. Sabe o que tu quer, saiba quem tu és, né? As filosofias da tua empresa e rampa, papai. Não tem por que ficar se batendo, né, cara? Vamos... O mundo tá... A gente consegue trazer facilidade para dentro das empresas se a gente saber o que é mais fácil, né? Então vem pra cá. Vem pra cá que aqui é bom, né? E se você que está nos assistindo ainda não é um associado e quer acelerar esse teu crescimento, quer te capacitar e te conectar com os melhores empresários de Balneário Camboriú e da região, entra no nosso Instagram, age.bc, vai lá no link da bio, que vai ter um formulário para você preencher, para você passar pela nossa seletiva e se tornar um associado, que a gente também faz esse filtro, né, para receber um novo associado, para sempre ter pessoas que vão realmente agregar aí a nossa associação e quem já está com a gente. Muito bom, né, Elisa? E agora temos que nos despedir, infelizmente. O Brian falou muito bem. Eu queria ficar com ele mais 10 horas aqui, porque toda vez que...
A nossa Boa, produção boa. aqui está dizendo que já aproveitou para anotar várias perguntas para o próximo programa. Gosto. É muito bom, assim, quando a gente está conversando com uma pessoa inteligente, que faz as coisas dar certo e que compartilha com a gente isso, né? Então, eu te agradeço muito, Brian, Obrigado, por Paulo. participar do nosso programa, por te permitir fazer parte da AGE, para poder ensinar a gente, porque eu tenho certeza que você sabe que está aqui mais para nos ensinar do que propriamente para fazer parte da AGE. E eu fico muito grata por isso, porque é muito interessante poder liderar um grupo de pessoas e ter outras pessoas boas que querem fazer isso também, né, Elisa? Com certeza. Então, Impactar o mundo através de gente, né? A gente muda o mundo através das pessoas, né? Não através de máquina, né? exatamente. E é por isso que aqui é bom, né? De estar perto dessa galera, né? Pra poder trocar, né? A ideia, né? A gente gosta de ensinar também um pouco de sabe, mas... E aprender é bom, né? Aprender é bom. Então, muito obrigada. Obrigado, Quer dar tchau pro meninas. pessoal Obrigado, agora, Laje. não? Querer eu não quero, mas infelizmente a gente já passou do horário, né? Eu acho que a Elisa quer se despedir do pessoal hoje. Então, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigada, Brian, por estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube da AGE, já se inscreve para não perder nenhum episódio das nossas gravações de TV e podcast. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais.